A palavra é sua, tá? Bom, agora é minha vez, né? Bom, quero agradecer ao Ela pelo convite. Quando a Ana Dura me falou sobre vocês, fui dar uma pesquisadinha, fui fazer o serviço de casa e tal, e aí me deparei com um espaço com muitas mulheres, né? Eu vi que tem alguns homens no Ela, mas é um espaço muito feminino. Não é a primeira vez que eu sou um dos ou o único homem em grupos tão femininos assim. Acho que é porque a psicologia faz isso, né? Ainda é uma profissão muito feminina, mas eu ainda escolho caminhos que me colocam mais em relação, às vezes, com mulheres, né? E aqui não está sendo diferente. Então, quero dizer que é uma tentativa mesmo de integrar e de conversar, de saber que a gente precisa conversar junto, né? É, Esse primeiro encontro é um primeiro encontro que a gente vai falar de educação sexual de um modo geral, mas o segundo encontro a gente vai falar sobre masculinidade, né? E de que jeito a gente precisa pensar em masculinidade sem passar pano para homens, né? Para nós homens, mas também sem afugentá-los do cuidado, que eu acho que é o grande problema, né? E num terceiro e último encontro a gente vai falar especificamente sobre violência de gênero, especialmente com relação à população LGBT, gays e trans. Tá bom? Então, muito obrigado, ela. Muito obrigado, Ana, por me apresentar a elas, tá? Vou projetar aqui o que eu preparei pra gente. Eu projetei sem o som, vou projetar de novo, porque em algum momento o som vai ser importante. Pronto. Conseguem ver? Bom, eu sou o Thiago, eu sou psicólogo, eu sou sexólogo, eu tenho um mestrado em análise do comportamento, trabalho faz algum tempo com infância e adolescência, alguns anos já que eu não trabalho mais com crianças, só trabalho com adolescentes e adultos, né? Trabalho com neurodiversidade, trabalho com questões de sexualidade de um modo geral, tá? Essa fala e falar sobre sexualidade, ela parte de um desejo muito antigo meu, que é falar sobre habilidades sociais, interação social, que é falar sobre como é que a gente aprende habilidades que favorecem nossas relações uns com os outros, né? Trabalhando com habilidades sociais, com adolescentes autistas ou não, porque eu também trabalho bastante com TEA, né, o transtorno do espectro autista, eu descobri que precisava estudar um pouco mais sobre sexualidade, porque tinham interesses muito específicos dos meus pacientes. Às vezes eles não queriam ser populares nem ter muitos amigos, mas eles queriam conhecer pessoas de um jeito muito específico, se é que vocês me entendem, né? E aí decidi estudar sexualidade para entender, então, um pouco de onde eu estava me metendo. E aí, quando eu faço uma pós-graduação em sexualidade ali no final de 2019, começo de 2020, que coincide com a pandemia, né? Eu me interesso muito por sexualidade de um modo geral. Então vocês devem imaginar como é que é o algoritmo do meu celular, né? Tem só piroca para um lado, não sei o que para o outro, porque é só o que eu estudo, que eu leio, que eu tenho tentado entender, tá? Desde como é que a gente ensina uma criança pequena sobre prevenção, até como a gente ensina um adulto que está usando Viagras e parentes do Viagra numa quantidade excessiva ou que não é contraindicada do ponto de vista médico, tá? Sobre tudo isso eu me interesso, né? E aí aqui hoje a gente vai falar especialmente sobre educação sexual e eu queria começar apresentando... Ah, tá aparecendo o rostinho de vocês aqui em cima da tela, eu só vou tirar um minutinho. Apresentando a definição do que é sexualidade segundo a Organização Mundial da Saúde, porque eu acho importante. Sexualidade é um aspecto central do ser humano ao longo da vida. Abrange sexo, identidades e papéis de gênero. Orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução.
A sexualidade é vivenciada e expressa em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos. Embora a sexualidade possa incluir todas essas dimensões, nem todas são sempre vivenciadas ou expressas. A sexualidade é influenciada pela interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, legais, históricos, religiosos e espirituais. Por que é importante a gente começar uma conversa sobre sexualidade trazendo esta definição mais ampliada? Que a gente precisa romper com a ideia de que sexualidade é igual a sexo, a prática sexual, né? Se a gente for conversar com pessoas no nosso dia a dia, de um modo geral, se a gente for perguntar para qualquer pessoa ali na rua, o que é sexualidade? Rapidamente, muito facilmente, vai estar atrelada a sexo, a prática sexual, né? Tem um outro jeito também que está muito comum de atrelar a sexualidade, que é com orientação sexual. Então, se a gente for lá para as redes sociais da geração Z, né, que é a geração da molecada que tem 17, 18, 16 anos, talvez até um pouquinho mais, 19, a molecada está usando sexualidade como sinônimo de orientação sexual. Então, eles comentam, né, nos comentários dos vídeos, qual a sua sexualidade? O que eles estão querendo perguntar ali qual a sua orientação sexual? O que você curte? Né? Mas é importante que a gente pense que sexualidade não é nem prática sexual, nem comportamento sexual, nem sexo, nem orientação sexual. Essas duas coisas compõem a sexualidade, de fato, né? Mas é um fenômeno que qualquer um de nós desenvolve muito maior do que só orientação sexual ou com quem eu transo, como eu transo, ok? Trazer essa ideia para o começo dessa conversa é importante para a gente ampliar a possibilidade de intervenção com as pessoas, ok? Se a gente tem a ideia de que sexualidade é só comportamento sexual, quando a gente tem, por exemplo, uma criança, um adolescente não, mas uma criança no final da adolescência, começo da puberdade, então não preciso me preocupar em ensinar nada para ele, né? Não chegou na puberdade ainda não tem com que me preocupar, né? Ou então, quando a gente tem uma pessoa que passa pela menopausa ou pela andropausa, né? E a vida sexual reduz muito, então eu não preciso mais me preocupar com a sexualidade daquela pessoa. Pelo contrário, estou propondo que a gente pense que sexualidade é uma coisa que começa quando essa criança nasce até enquanto ela morre, né? É para sempre, durante muito tempo. E atravessada não só por questões biológicas, sexo masculino e sexo feminino, mas atravessada por muitas outras coisas, influenciado por muitos outros fatores. O biológico, obviamente, mas também tem fatores psicológicos, sociais, econômicos. Recentemente, não tão recente, mas uma moça me perguntou assim: de que maneira questões legais podem interferir na sexualidade de uma pessoa? Do ponto de vista do poder legal, das leis, da legislação pode interferir no desenvolvimento da sexualidade de uma pessoa. E a resposta mais próxima, rápida, que a gente pode pensar é, por exemplo, quem pode abortar no nosso país? Quem é que pode abortar no país, no Brasil? Ninguém. O aborto não é autorizado no nosso país. Tem algumas situações é, específicas que mulheres podem abortar, né? Então, nós estamos falando de situações de abuso, nós estamos falando de algumas situações em que o bebê vai nascer com um comprometimento muito grande, mas ainda assim não é imediato, né? Então, isso de algum jeito interfere no desenvolvimento da sexualidade de uma mulher, ou de pessoas que vão ter filhos, ou que querem ter filhos, ou que podem ter filhos. Então, o desenvolvimento da sexualidade daquela pessoa passa, sim, por fatores, inclusive, legais. Ou seja, a ideia é que a sexualidade seja opa, muito maior do que só comportamento sexual. Comportamento sexual só como a ponta do iceberg, né? Com quem eu transo, a prática sexual de fato.
né? Mas sexualidade como um processo muito maior, um fenômeno muito maior que precisa de mais atenção do que só se preocupar em ensinar, às vezes, inclusive, sobre o uso de preservativo ou não, tá? Bom, então sexualidade não se resume à explicação do amadurecimento sexual e orgânico, mas uma complexa relação de diferentes elementos. E sexualidade também não se trata apenas de relação sexual. E educação sexual deveria ser iniciada muito antes da puberdade. Nós estamos pensando, então, que dá para ensinar, ou deveria ensinar coisas como privacidade, intimidade, muito antes da chegada na puberdade. O que a gente vai fazendo, ainda muito pobremente. O Brasil é muito pobre no ensino de educação sexual, na educação sexual. Mas o que a gente faz, ainda que muito pobremente, não sei se essa palavra existe, mas acho que existe, pobremente. A gente faz de maneira pobre, faz pouco. Ainda é depois da puberdade. Antes da puberdade, a gente nem pensa sobre isso. Antes da puberdade, a gente nem reflete sobre isso. Né? A gente nem imagina que pode ensinar um menininho de 3 anos a falar não para uma pessoa estranha que convida ele a fazer coisas. Né? A gente nem pensa que pode, que uma menina de 4 anos, ela está exposta a coisas se ela não souber correr de um adulto. Tá? Quando a gente, então, amplia o entendimento sobre sexualidade, a gente amplia também é, a nossa área de intervenção. Precisa intervir, a gente precisa dialogar, a gente precisa pensar em educação sexual em diferentes lugares. É claro que para cada lugar, para cada faixa etária, um tipo de intervenção, um tipo de proposta, ok? A proposta nunca é ou não deveria ser a mesma para todas as pessoas, né? Então, para uma criança de 2 anos, de 3 anos, eu vou ensinar uma coisa, para uma de 7 eu vou ensinar outra, para uma de 13 eu vou ensinar outra, tá? Mas o fato é que sim, que a gente precisa começar a ensinar desde muito cedo, tá? E aí, do que nós estamos falando quando nós estamos falando de orientação, gênero, identidade e tudo mais, né? Quando a gente está falando dessa sopa de letrinhas, que é a população LGBTQIAPN+, né? Nós estamos falando de uma população que se junta, o aglomerado, a junção, o fio condutor desta comunidade é a falta de cis-heteronormatividade. Ok? Então, esta comunidade LGBTQIAPN+, né, com todas essas letrinhas todas, é uma comunidade que se organiza, que se junta, porque de algum jeito todos nós, e aí já conto para vocês que eu estou dentro dessa sopinha de letrinhas, né? Não falei lá no começo, mas eu sou um homem branco, não heterossexual, né? E o que junta todos nós dentro dessa sopa de letrinhas é a não cis-heteronormatividade, a não presença na cis-heteronormatividade, tá? E aí a gente precisa fazer uma distinção, ainda dentro dessa sopa de letrinhas, né, do que a gente está falando quando a gente fala sobre gênero, identidade, sexo biológico e tudo mais. Quando a gente está falando, e eu vou começar pelo sexo biológico, quando a gente está falando de sexo biológico, a gente está falando daquilo que a gente consegue ver, ok? Daquilo que a gente consegue, daquilo que é visto quando a gente nasce. O que é isso? A gente está falando de uma vulva, a gente está falando de um pênis e um saco escrotal, a gente está falando de seios, a gente está falando de XX, XY. Isso é sexo biológico, feminino e masculino. É aquilo que aquilo que é possível de ser visto quando a gente nasce, ok? Feminino e masculino. Então, uma determinada pessoa que nasce com um aparato, a gente vai chamar de feminino. Tem uma junção de componentes ali que formam aquele sexo biológico. Um outro sexo biológico, que é o que a gente chama de masculino, vai ter um outro conjunto de aparatos. Então, a gente tem cromossomo X e Y, a gente tem saco escrotal, a gente tem
A gente tem próstata, quer dizer, tem um outro aparato ali físico formando essa pessoa. E entre um e outro, a gente tem um espectro de possibilidades, e bem no meio a gente vai falar o intersexo, tá? Isso é o sexo biológico. Só que existem pessoas que nascem com um aparato físico, né? Existem pessoas que nascem com este conjunto de sexo biológico e não se identificam com esse conjunto, ok? Existem pessoas que nascem com esse conjunto mesmo de partes do corpo, enfim, que não se identificam com esse conjunto e, portanto, transicionam em algum momento da vida, ok? A gente vai chamar essas pessoas que não se identificam de pessoas transgêneros, porque elas transicionaram para um outro sexo. Ok? A maneira como eu olho para o meu sexo biológico e me identifico ou não com ele, a gente vai chamar de identidade de gênero. Tá? Então, quando eu me reconheço naquele aparato biológico, quando eu me identifico com aquele aparato, eu vou ser considerado uma pessoa cisgênero. Tá? Quando eu não me identifico, quando eu passo por um processo de transição, eu vou ser considerado uma pessoa transgênero, porque transicionou na identidade de gênero. Tá? E percebam que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? São coisas distintas. Quando a gente está falando de orientação sexual, quando a gente está falando de orientação afetivo-sexual, a gente não está falando nem de identidade, nem de sexo biológico. A gente está falando por quem aquela pessoa se interessa afetiva e romanticamente, né? Se uma pessoa, então, tem uma orientação e ela se relaciona afetivamente por uma pessoa, se a pessoa tem um gênero e ela se relaciona afetivamente por alguém do mesmo gênero, nós estamos dizendo que ela tem uma orientação sexual homossexual. Quando a gente tem uma pessoa de um gênero que, que se interessa afetivo e romanticamente por outro gênero, nós estamos falando de uma pessoa que é heterossexual. E quando a gente está falando de pessoas bissexuais, são aquelas pessoas que se interessam por ambos os gêneros. E os pansexuais se interessam por tudo. Ok? Dentro da orientação sexual, a gente tem muitas possibilidades. A gente tem os assexuais, a gente tem, como eu disse, os pansexuais, a gente tem os demissexuais, tem um grupo grande de possibilidades de orientação sexual, que não tem nada a ver com a identidade. Uma dica que eu gosto muito de dar é que quando a gente está falando de identidade, nós estamos falando do próprio corpo, nós estamos olhando para dentro, como eu me identifico, como eu me percebo parte deste mundo. Quando nós estamos falando de orientação sexual, nós estamos falando de fora, nós estamos falando do outro, por quem eu me interesso, por quem eu me apaixono, por quem eu me sinto excitado. E percebam que as duas coisas que não são a mesma coisa, são coisas diferentes. Quando eu estou falando então de identidade, eu estou falando de dentro de mim, da minha percepção sobre mim mesmo. E quando eu estou falando de orientação, eu estou falando do outro, do interesse que eu tenho pelo outro. Tá claro? E aí os nomes são esses, né? Se eu me percebo, me reconheço com o meu sexo biológico, eu sou cisgênero. Se eu não me reconheço e passo por uma transição, eu sou transgênero. Quando eu olho para o outro e o outro que me atrai é igual a mim, eu sou homossexual. Quando o outro que me atrai é diferente de mim, eu sou heterossexual. Ok? Então, a gente tem uma infinidade de comunidades e de possibilidades dentro daquela sopa de letrinha tão grande, tá? A gente tem, então, um monte de grupos buscando pertencimento, buscando representatividade, buscando lugar para falar, lugar para interagir, para conviver, tá? Então, embora sejamos dentro da sopa de letrinhas LGBTQIAPN+, todos unidos pela cis-hétero não normatividade, ainda assim dentro dessa sopa a gente tem diferentes comunidades,
ok? Aquela comunidade que grita para ser ouvida porque são homens gays, aquela comunidade que é trans que grita para ser ouvida, ok? Mulheres trans, travestis, homens trans masculinos, é uma infinidade de possibilidades, tá? Uma coisa que eu gosto muito de dizer, Sandra já me ouviu dizer, Ana também, porque já me ouviram falar disso, que é o fato de existirem pessoas que não concordem com tudo isso que nós estamos dizendo aqui, não fazem essas pessoas desaparecerem, ok? Eu posso até não concordar, né, que existem pessoas que transicionam, ou seja, um homem que se torna uma mulher trans e que continua gostando de mulheres. Pode fazer não pode não fazer sentido na minha cabeça. Meu Deus, mas ele era homem que pegava mulher, agora é mulher que pega mulher. O fato da gente não concordar, da gente não entender, não faz com que essas pessoas desapareçam. E se elas continuam existindo, elas precisam ser respeitadas e serem acolhidas, né? A gente ouve muito, e quanto mais a gente se expõe nas redes sociais falando sobre a população LGBT, mais comentários a gente ouve que é: eu não concordo. Outro dia eu recebi uma mensagem no Instagram que era assim: eu recebi muitas, tá? Mas essa foi a primeira, a number one, o primeiro hate que eu recebi depois que eu virei influenciador das redes sociais. Meu Instagram era fechado, eu só postava para amigos e tal, mas de uns tempos para cá eu decidi abrir, porque tem tanta gente fazendo sucesso e fala abobrinha, eu falei, bom, eu vou falar umas coisas importantes aí que eu acho que são importantes também. E aí decidi abrir. O primeiro hater que eu recebi foi. Hater é quando alguém te critica, fala mal de você, né? O primeiro hater que eu recebi foi assim, alguma coisa do tipo: é por isso que o mundo está como está, por conta de pessoas como você. Assuntos assim são tratados dentro de casa com muita conversa, e oração. No dia anterior a esta fala, a esse hater, eu tinha feito uma fala numa live muito séria em que eu falava sobre denúncias de violências de todo tipo. Em que as denúncias precisam ser feitas e a gente precisa engordar assim, os números de denúncia até o 19, o Disque Denúncia, o Disque 100, não ter mais espaço para denúncias e precisar crescer. Foi uma fala mais ou menos nesse caminho que eu fiz e aí recebi essa mensagem, né? O que eu quero dizer é que não é porque a gente não acredita, ou porque a gente ora, ou porque a gente acha que isso não está certo. Pessoas não heterossexuais, pessoas não cis heteronormativas continuarão existindo, com a gente concordando ou não. Ah, mas eu não há. Não, aqui não é sobre achismo. O que a gente faz aqui é sobre a vida, né? O achismo fica para outros lugares, né? Então, sim, essas pessoas continuarão existindo. Pessoas que nascem de um jeito e falam: opa, acho que eu preciso fazer alguma coisa a respeito da minha vida. E ela não é exatamente normativa, tá? Então, claramente, esta é uma população que precisa de mais ajuda e de mais educação sexual. Imagina você crescer, é, e você crescer achando que o seu corpo é sujo. Imagina você crescer achando que o seu desejo é proibido. Porque, assim, existem algumas coisas que, do ponto de vista de algumas crenças, são um pecado, né? E eu não vou, eu vou evitar nomes aqui para o ela não ser martelado depois, né? Ah, professor do ela falou mal de não sei o quê, então eu vou evitar nomes, vou ficar bem mudo. Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Que, assim, existem algumas crenças, alguns credos, que descrevem que algumas coisas são pecado, certo? Né? Não vou dar nome aqui, mas vocês sabem do que eu estou falando. E aí, como é que a gente resolve este pecado? Com o sacramento do casamento, ok? Então, a Mariazinha tem um relacionamento sexual com o Joãozinho antes do casamento. Depois que eles se casam, o pecado acabou, ok? Imagine você ser um Joãozinho
em que o pecado nunca deixará de acompanhá-lo. Nunca. Imagina você ser um Joãozinho que cresce num lugar que diz para ele que aquilo que o outro amiguinho, quando casar, vai ser salvo, vai para o reino dos céus, ele nunca irá. Nunca. Ok? Imagina você ser o Joãozinho que virou Joãozinho, Joana, e que, além de tudo, não é só o desejo dela mais que é pecado, o próprio corpo dela é pecado. Isso é muito grave na construção da personalidade de alguém. Né? Essas pessoas, elas crescem disponíveis para serem violentadas. Então você dá migalhas de afeto para essas pessoas e elas vão achar que é isso, é o que eu mereço de fato. Então, sim, a população LGBT, QIAPN+, precisa de muita atenção, precisa de muito cuidado, precisa de programas de educação sexual muito cuidadosos com eles. E aí, eu queria mostrar para vocês esse vídeo aqui, que esse vídeo é um vídeo que não é Porta dos Fundos, tá? Não é Cacete Planeta, não é um vídeo de comédia, tá? Ele é um vídeo real, é uma reportagem veiculada nos anos 80 em canal aberto, em rede aberta. Dá para ouvir aí, Andressa e Sandra? Dá aqui uma entrevistinha pra sim. gente. Você tem ouvido falar em noticiários, jornais, TV, rádio sobre assassinato de homossexuais? Já sim. E o que você pensa disso? Eu acho que tem mais é que assassinar mesmo. Você é a favor que mate? Matar. Mas o que você acha de toda essa violência, esse comportamento que está havendo contra ele? Acho que tá certo. Você acha certo? Por quê? O homem nasceu pra ser homem, vai ficar virando. Aí não dá não. Mas especificamente contra eles, o que você pensa? Eu tenho muito contra eles. Tenho muita coisa contra eles. Eu acho que eles estão poluindo a cidade de São Paulo. Eu acho que não deveria existir homossexual. Eu acho que não deveria existir. Vejam, as pessoas falam abertamente em redes em rede nacional, em canal aberto nos anos 80. Estão poluindo a cidade de São Paulo. Né? Eu sei que parece Cacete Planeta, porque é tamanho absurdo que parece, não, gente, isso aqui é combinado, não é possível. Não, não é. Tá? E aí vocês podem pensar, bom, isso foi nos anos 80, não é mesmo? A gente evoluiu, estamos em 2025. A gente avançou muito. Não tenho certeza. Acho que a gente avançou em fingir melhor. Por exemplo, este vídeo aqui. Atenção, atenção! É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa! Qual é a problemática deste vídeo? A problemática desse vídeo não é o que ela diz. A problemática desse vídeo é o que ela não diz. Ok? Não tem problema nenhum em Tiago, que é um menino cis, usar azul. Não tem problema nenhum a Sandra, que é uma menina cis, usar rosa. Ok? Não é sobre isso. O que este vídeo aponta, o que esse vídeo indica é a problemática de quem não segue a normatividade determinada. Percebem o que eu estou dizendo? O que acontece com uma pessoa que é um menino que não quer usar azul? Entende? O que acontece com uma menina que não quer usar rosa? Então, a problemática deste vídeo não é o que é dito, é o que é não dito. Quais são as consequências para as pessoas que não seguem a normatividade. E aí eu já sei dizer para vocês quais são as consequências. Uma das consequências é que nós somos o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. Que são pessoas que efetivamente não correspondem à expectativa de gênero. Ok? Então, e não sou nem eu dizendo, a gente pode abrir aqui, inclusive online, o Disque 100, que é o Disque de Denúncias, o Mapa da Violência no Brasil,
que saiu agora em 2024, no final de 2024, quentinho. O número de pessoas transexuais violentadas é gigantesco no nosso país. Por quê? Porque elas não vestem azul ou rosa quando deveriam. Tá certo? É sobre isso. Bom, e aí, vocês que estão assistindo, ou que vão assistir, ou em algum momento podem pensar, bom, mas eu sou heterossexual, meu filho ainda é pequeno, penso nisso depois, penso nisso em educação sexual, em sexualidade depois. Eu acho isso uma fake news. Por quê? Porque a gente tem dados como esse. Familiares e conhecidos são responsáveis por 68% dos casos de violência sexual contra crianças no nosso país. 68% das crianças violentadas no nosso país são conhecidos daquela criança. Percebem que aí não tem nada a ver com orientação sexual? Ser heterossexual não protege as nossas crianças. O que efetivamente protege é orientação e é educação sexual. Tá? O mapa da violência de 2024, que saiu agora no final de 2024, ele é categórico. Ele não dá margem para a gente relativizar o dado. Ele é categórico. A grande maioria das violências acontecem dentro da casa daquelas crianças e daquelas pessoas. E, curiosamente, qual é o perfil das pessoas que mais sofrem violência no nosso país? São mulheres deficientes, pessoas com deficiência dentro de casa. Esse é o perfil da pessoa mais violentada no nosso país. Tá? Mulheres com algum tipo de deficiência e dentro da própria casa. Essa tá no topo, tá? Das denúncias. Aí vocês podem pensar, tranquilo, mas eu nem tenho filhos ainda, né? Não preciso me preocupar com isso. Não preciso pensar em educação sexual. Ai, não, Thiago, que tema difícil, que tema angustiante. Ah, não preciso pensar nisso ainda. Eu nem sei se eu quero ter filho, Thiago. Eu vou no máximo casar, sabe? E vou ter uma relação heterossexual, vou tocar minha vida numa boa. Ou então vou ter uma relação homossexual, mas só nós dois, tá tudo bem. Também eu acho que é fake news, tá? Porque a gente tem um dado como esse. Mulheres lésbicas têm mais orgasmos que as héteros, diz estudo. O que isso está contando sobre as relações sexuais de mulheres héteros? Então, quando a gente pensa, não preciso de educação sexual, não preciso falar disso, não preciso aprender disso. Ai, meu terapeuta nem precisa entender dessa parada. Será mesmo? Esse dado aqui conta diferente. O que esse dado, essa revista, inclusive, são só dados do ano passado que eu estou trazendo para ser o mais atual possível com vocês. O que esse dado está contando sobre as relações sexuais de mulheres heterossexuais no nosso país? Tá? Um outro dado que me preocupa um tantão. Esse aqui é extremamente sensacionalista e por isso eu não trouxe a referência dele, porque eu acho que quando é sensacionalista demais não é legal, né? Opa. Que é 1.000 brasileiros têm o pênis amputado todos os anos por falta de higiene. Esse dado é um dado sensacionalista, tá? Por quê? E aí eu nem trouxe a referência dele. E aí eu fui pegar uma referência mais bacana para trazer para vocês. Então, o Dr. Drauzio Varela, lá na página dele, que é uma página reconhecidamente com credibilidade, vai dizer que assim, as principais causas do câncer de pênis, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, são higiene íntima inadequada, infecção prévia pelo vírus do HPV, um câncer evitável, portanto, com medidas de prevenção como higiene correta e vacina contra o HPV. Diagnóstico precoce e tratamento adequado. O que eu estou querendo trazer com essa discussão para vocês é que não dá para a gente fugir da ideia de que educação sexual é importante para todas as pessoas. Ok? Tem uma parcela da população dos nossos homens no Brasil que estão tendo necrose peniana porque não lavaram direito o pênis. Tudo bem. Tem uma parcela
que vive numa situação em que falta água. Nós vivemos num país muito desigual, ok? Então, falta água. Existe uma parcela que não sabe como fazer por falta de letramento. E existe uma parcela que não se toca. Existem homens que não sabem lavar o próprio pênis. O que eu quero dizer com isso tudo é que educação sexual é o tempo todo para todas as pessoas, tá? E aí, uma outra informação também muito recente eu não sei se vocês sabem, mas com o aumento da tecnologia de medicação e tudo mais, como Tadalafila, Sildenafila, Viagra, a prática sexual em pessoas na terceira idade, né, ela tem se esticado mais. Ok? Então, nós estamos falando de pessoas com 70 anos, 72, 75 anos com vida sexual ativa. Ok? Então, a gente tem ensinado essa população a se medicar para manter a virilidade, mas não tem usado camisinha. Idosos são líderes em contaminação com infecções sexualmente transmissíveis. O que isso significa? Significa que falta educação sexual para a terceira idade. Ok? Significa a gente ensinar para essa molecada de 70 anos, né, que sim, precisa se prevenir. Que sim, ninguém aqui está dizendo que uma pessoa de 70 anos não pode ter vida sexual. Pelo contrário. Eu, na qualidade de sexólogo, sou um entusiasta da vida sexual ativa. Ok? Só que essa recomendação, essas conversas, elas têm que vir com proteção. Então eu vou ensinar um cara que viveu durante 50 anos com a mesma esposa, 50 anos, isso não é caso inventado. 50 anos com a mesma esposa, ele tem 75, a esposa morre, ele fica de luto 3 anos, quase morre de depressão. Quando cura da depressão, ele começa a usar a Tadalafila ou Viagra e contrai HIV. A gente precisa ensinar este cara a usar camisinha. Eu quero mais é que ele tenha vida sexual, eu quero mais é que ele viva até os 100. E tem história para contar, mas ele precisa aprender a usar camisinha também. Quem faz isso? Educadores sexuais. Projetos como esse que nós estamos fazendo aqui. Ok? Discussões como essa. Tá? Tudo isso, então, para dizer que não há discussão ou que não outra, senão a educação sexual. De que maneira, Tiago? De diferentes maneiras, com diferentes possibilidades. Tá? Programas de educação sexual, até pouco tempo atrás, eles tinham um objetivo que era só retardar o início da vida sexual dos adolescentes. Né? E eles eram feitos, em sua maioria, dentro da disciplina de Biologia e de Ciências. Eram as professoras de Biologia e de Ciências que se viravam para ensinar o que elas podiam dentro das habilidades que elas tinham, e isso ainda é até hoje, tá? 2025 a gente ainda vê professoras de biologia tendo que se virar para ensinar o que elas conseguem, né? Que não é o suficiente, mas é o que elas dão conta, né? E o único objetivo é assustar os adolescentes. Não transem, vão ficar doentes. Não transem, vocês não querem um filho que destrua o futuro de vocês. É mais ou menos sobre isso, tá? E eu estou dizendo, e a literatura concorda comigo, que isso não é suficiente. Isso faz adolescentes transarem com culpa. Só isso. Tá? Então, sexualidade e educação sexual é um processo amplo para além de ensinar sobre funções reprodutivas, significa garantir informações que possibilite viver a sexualidade de forma segura e digna. É contribuir para a formação do cidadão e deve considerar afetividade, erotismo e respeito. Tá? A educação sexual, então, ela pode ser feita de duas maneiras, na minha opinião. Isso é o que eu estou ventilando nos lugares que eu vou. Ela pode ser feita de um jeito institucionalizado, ou seja, dentro de uma organização, de uma escola, numa organização de terceiro setor, que é o que eu tenho chamado de institucionalizada. Ela tem objetivos,
A, B e C, ela tem uma estrutura bem definida, ela tem começo, meio e fim. Vão ser 8 encontros e pronto, tá? Ou ela pode ser feita, que é o que eu acho ainda mais importante, no dia a dia, integrada à rotina de cada um de nós, ok? Enquanto a gente conversa, enquanto a gente troca, enquanto eu tô falando com a minha mãe, olha, mãe, usa camisinha, hein? A senhora descobriu que existem esse tipo de camisinha aqui? A senhora conhece um perfil legal de uma sexóloga chamada fulana de tal? Isso é agregar a educação sexual no nosso dia a dia, tá? Sem tabu, sem assustar ninguém. E aí, com a ampliação do que é sexualidade, a gente não pode perder de vista que a educação sexual também precisa levar em consideração o cyberespaço. Ou seja, precisa levar em consideração também as redes sociais, a internet, tá? E aí, essa aqui é uma coletânea só de figurinhas que pacientes meus, que clientes meus, que garotos me mandaram para eu discutir com eles, tá? Porque essa palestra é uma palestra que eu já dei um pouquinho parecida, ela é um pouquinho diferente, num simpósio organizado pela Zambotti Duran, da Ana e da Natália. E aí, quando eu fui dar essa palestra, eu falei, molecada, me mandem aí umas figurinhas que são duplo sentido. Me mandem aí uns negócios que tem duplo sentido. E aí choveu, né? Os meus clientes me inundaram com figurinhas que têm duplo sentido, tá? Então, virei Uber, te pego quando? É falta de rola. O gatinho ali lambendo o copo, eu e você. Tem quarto? Conversar pelo WhatsApp é ruim, né? Então, são todas figurinhas que são ainda soft, tá? Tem figurinhas muito mais severas. Severas, complicadas, a palavra que a gente quiser usar. O que eu quero dizer é que educação sexual todo mundo tem. O que a gente não consegue dizer é se tem de um jeito legal. Ok? Educação sexual, todos os nossos moleques e todos nós, em algum momento a gente tem. A gente só não consegue garantir que são adequadas, que são intervenções adequadas. Tá? E elas estão em todos os lugares. Quem é que vai saber se um filho adolescente de 13 anos está recebendo esse tipo de figurinha? Ou figurinhas ainda mais pesadas. Tá? E aí a gente tem uma infinidade de aplicativos de relacionamento, uma infinidade de aplicativos de relacionamento que favorecem a interação erótico-sexual de cada um de nós. Tá? E quanto mais moderno o aplicativo é, quanto mais atualizado é, mais ele tem recursos que favorecem esse tipo de coisa. Que tipo de coisa? O sexting. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre sexting, mas sexting a gente nós, psicólogos, analistas do comportamento, sexólogos, a gente já tem considerado o sexting como uma prática cultural entre os jovens, tá? Que é a produção e compartilhamento por meio eletrônico de conteúdos, imagens ou textos que explicitem claramente áreas genitais ou outras partes do corpo, em forte alusão sexual, ou em sendo conteúdo escrito, mensagens que expressem experiências e ou insinuações sexuais do próprio adolescente que produz esses materiais, e também de seus amigos, colegas ou demais pessoas que estejam a ele ligados em uma rede social específica. Resume isso tudo em uma palavra, Thiago: nude. Ok? Isso aqui que nós estamos falando é o compartilhamento de nudes. Ok? E é uma coisa tão séria, é uma coisa tão concreta, que a gente já tem considerado uma prática cultural. Ok? E aí, quando eu falo sobre sexting, as pessoas falam: meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer para parar? Meu filho não faz isso. O meu filho não manda. Vou proibir ele. Ah, ó, 2025, sabe? Vamos parar de sonhar. De achar que proibição proíbe algum moleque de fazer alguma coisa. Né? A menos que você seja violento no castigo, a melhor rota é o diálogo. A melhor rota é a conversa. A melhor rota é a educação sexual de fato. E não deixar que a internet eduque sexualmente os nossos moleques. Ok? Então, possivelmente não, é um fenômeno cultural, sexting.
ele precisa ser compreendido como pornografia infantil se houverem crianças, né? Troca de compartilhamento de fotos de crianças e de menores de idade. Muitos deles, que eu já ouvi, mas inúmeras vezes, descrevem que continuam fazendo e que fazem para serem aceitos pelo grupo. Então, cara, mas por que você mandou aquele nude? Ah, Thiago, é porque tá todo mundo mandando, né? Essa é uma frase extremamente comum, tá? Thiago, cara, mas assim, por que você fez aquilo? Você não pensou na profundidade que podia ter isso, nas consequências? Ah, Thiago, todo mundo manda! Então a gente precisa considerar como uma prática mantida pelo grupo, e aí a gente vai ter formas mais agravadas dessa prática se houver envolvimento de adultos e adolescentes. Né? Então, adultos com adolescentes. Tá? E aí uma pergunta que eu acho que não tem resposta, e a gente pode fazer um outro encontro, um outro dia, que é um bate-papo. Dá para impedir? Dá para proibir? Como é que a gente vai fazer? Na minha opinião, que trabalho com adolescentes há 15 anos, o melhor caminho é convencer o adolescente de que aquilo não é legal. Ok? Por meio de intervenção, de educação sexual, convencer o adolescente, o jovem adulto, aquela pessoa de que aquilo há consequências. Enquanto ele não estiver convencido de que não é legal, a proibição, ela garante, assim, a não execução por um pouquinho de tempo assim só. Assim que ele encontrar outra rota de fuga, ele fará. Por exemplo, eu não sei vocês, mas as notícias que eu tenho de moleques usando o celular na escola, mesmo com a proibição, é assim, a rodo. Ah, proibido o celular na escola, a gente vai recolher durante o começo da aula. Isso não está impedindo nenhum adolescente de usar celular. Está impedindo aqueles que se convenceram que de fato atrapalhava. Esse é o melhor jeito. Tá? Estamos começando a caminhar para o final, mas eu queria chamar vocês para um tema que eu tenho estudado muito e que eu tenho gostado muito de falar, embora tenha falado pouco sobre ele, que é um fenômeno chamado apagão sexual, que para mim é uma curiosidade gigantesca. Vejam só, a gente estava falando agora há pouco sobre a imensa disponibilidade e possibilidade que a internet e os nossos jovens estão expostos, ok? Mas, curiosamente, os dados têm mostrado que eles são cada vez menos praticantes de sexo. Essa pesquisa é uma pesquisa gigantesca que fala sobre a geração Z, norte-americana, claro, e o título né? Por que crianças superconectadas de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a vida adulta e o que isso significa para o resto de nós? Essa pesquisa vai falar sobre muitas coisas da geração Z, mas o que nos interessa aqui na nossa conversa é que a geração Z, quando comparada à geração X, que é a geração posterior ou anterior, a geração mais velha, tem metade da história sexual que a geração X. Ok? Isso significa dizer que tem um início de vida sexual também mais tardio e tem menos parceiros sexuais ao longo de um ano. Olha que curioso. Estão entendendo a contradição que eu estou apontando? Então, embora essa molecada tenha muita disponibilidade, muito acesso nas redes sociais e na internet, de fato eles não estão transando. Ok? E esse tem sido um fenômeno chamado apagão sexual. Tá? A gente tem no Brasil uma pesquisa absurda de uma psiquiatra da USP chamada Sarita Abdo. A professora Sarita é um dos maiores nomes no Brasil sobre sexualidade e educação sexual. Ela conduziu uma pesquisa chamada Mosaico em 2008 e em 2016 ou 2018 ela conduziu a pesquisa chamada Mosaico 2. E nessa pesquisa ela investiga a vida sexual de pessoas de todas as idades, dos 18 aos 70 anos, e traz um tanto de informação super relevante. Mas ela confirma o mesmo dado
que aquela pesquisa norte-americana aponta. Os nossos jovens estão tendo uma vida sexual postergada, ou seja, estão começando mais tarde. 1/3 não sabe usar preservativos, não sabe usar corretamente preservativos. O sexo é importante, mas é pouco frequente para a faixa etária dos 18 aos 25. Tá? A pesquisa Mosaico 2.0, de algum jeito, ratifica, então, aquilo que já é encontrado no norte do nosso continente, lá em cima, que é os nossos jovens estão transando menos. Ok? E aí vocês podem se perguntar, putz, mas será que não é a pandemia? Essa pesquisa é antes da pandemia. Ela é de 2018 ou 2016, 17. Então, esse não é um fenômeno que pode ser atribuído à pandemia. A pandemia pode ter agravado, pode ter trazido alguma outra questão, mas não é um fenômeno que pode ser atribuído à, à, à pandemia, tá? E aí tem uma outra, e essa é mais atual, essa é de 2023, se não me engano, que estuda só comportamento sexual e saúde sexual de jovens adultos, tá? De 2022, olha só. E ela também foi feita em 2 etapas, 2009 e 2022. Em 2009, 28% dos homens não tinham tido relação sexual no último ano, e o número para mulheres é de 49,5%. Ou seja, metade das mulheres em 2009 não tinham tido relações sexuais no último ano. Em 2022, o número pulou de 44 para homens e 74 para mulheres. Ou seja, nos Estados Unidos, se você está entre 18 e 25 anos, a chance é de 75% que você não tenha tido uma relação sexual no último ano se você for uma mulher. Ok? O que está acontecendo com o libido e com a prática sexual da nossa da geração mais jovem, da geração Z? Será que essa inundação de possibilidades, esse excesso de informação, está reduzindo a prática de fato? Aí a gente poderia ficar aqui um dia discutindo sobre isso. Mas o fato é, quando a gente diz as redes sociais estão sexualizando a nossa molecada, isso não se traduz em dados. Talvez esteja sexualizando no ponto de vista de exibição, de valores, mas de prática isso não é traduzido em dados. Olha que curioso. Uma molecada que tem a rodo disponibilidade não está se relacionando com o outro. Parece que essa molecada está ficando menos. Parece não, o dado está aí para a gente olhar. Menos eroticamente um com o outro na prática sexual. Ok? Enfim, eu acho isso assim, extremamente importante para a gente pensar. Né? Acho que a gente precisa incluir, então, educação sexual no dia a dia, o que evita que a internet e a pornografia sejam os únicos meios de aprendizagem. Tá? E aí, algumas sugestões, tá? Posso voltar, Sandra, você ia tirar uma foto? E aí, algumas sugestões simples, que, na minha opinião, são importantes que podem ser introduzidas no dia a dia. Eu não sei se vocês sabem, mas existem camisinhas teens, camisinhas para adolescentes, que elas têm uma circunferência diferente, tá? Essa aqui é uma atividade, por exemplo, sobre intimidade que pode ser feita com uma criança muito pequena. E ainda assim é educação sexual. Tá? Bom, para terminar, não existe uma moral sexual natural e universal. Portanto, sexualidade humana é amoral, no sentido de que cada cultura determina, por razões subjetivas e nem sempre salutares, quais comportamentos sexuais serão aceitos ou condenados. Educação sexual evita esse tipo de episódio aqui. Tá? Educação sexual não é para antecipar a vida sexual de crianças e adolescentes. É para evitar, para tirar esta criança, este adolescente deste lugar que pode ser um abismo de abuso ou de uma situação como essa, tá? Algumas referências alguns dados que são importantes, pensando especialmente, opa,
ali no começo sobre desenvolvimento intelectual, então isso é um dado assustador também. Pessoas com algum tipo de deficiência têm um número muito maior de violência, são vítimas muito mais frequentemente de violências, tá? E o perfil do agressor é aquilo que eu já comentei com vocês no começo da nossa conversa, de mais de 50% de homens que são irmãos, filhos, ou irmãos daquela criança, o próprio pai, o enteado, o padrasto, são pessoas, o tio, o avô, são pessoas que aquela criança conhece, tá? E aí, uma última recomendação, que isso é uma cartilha do governo do estado de São Paulo, muito legal, que fala sobre educação sexual, sobre violência, e eu acho que essas informações que estão lá no final da cartilha são extremamente importantes. Como denunciar, para quem denunciar, a garantia do sigilo em denúncias de violência, ok? Para qualquer faixa etária e para qualquer pessoa. Era isso. Muito obrigado, Sandra. Muito obrigado, Sônia. Muito obrigado, Ana, Andressa. Era isso que eu queria. Se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade, tá? Vou tirar